Alô, amigos e amigas, muito boa tarde a todos, tudo bem? Estamos começando mais uma edição aqui do programa Teoria de Tudo, ou seja, né, teorizando algumas questões que temos já como convicção, outras delas, né, trabalhando no sentido de aprendizado, colocando dúvidas. Eu sou Miguel Brambila, muito prazer sempre estar na sua companhia nas múltiplas plataformas. Muito boa tarde a todos. Nós temos a presença no programa do Aquilino Dalla Santa Neto, professor de filosofia, articulista político, jornalista, Jorge Alves Júnior, músico, jornalista, e juntos, né, nós vamos aqui registrando, aproveitando aí, né, as oportunidades que nos dão as plataformas democráticas das redes sociais, enquanto ainda elas o forem, porque, né, existem muitos ranços de censura no ar, inclusive no Brasil. Vamos trabalhando aqui com você. O primeiro programa desta nossa nova temporada de jornalismo, vamos chamar assim, e que seja eterno enquanto dure, foi ao ar ontem com bastante sucesso, muita gente curtindo, compartilhando. Tivemos já uma audiência já pela página do Facebook de Sabe Caxias ao vivo, quando o programa está no ar, como neste momento. E também, né, depois ele é reproduzido no YouTube, no Instagram, e você pode encontrar esses links por aí, ou sabecaxias.com.br. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março de 2021, 14 horas e 8 minutos neste momento. Nós temos uma limitação de tempo para o Instagram, que é 1 hora, portanto, nós vamos considerar, né, que o programa não terá mais que isso. E temos algumas pautas, antes de eu dar boa tarde para os amigos, não é? Que hoje vamos falar sobre saúde, teorizarmos sobre a questão: o que é saúde? Saúde econômica, saúde pessoal, saúde financeira, saúde política, entre outros assuntos. Por exemplo, né, eu apresento aqui como destaques, né, para o programa de hoje, que nós também vamos teorizar um pouquinho. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu, do PP de Alagoas, defendeu agora há pouco a redução do poder do Ministério Público em investigações criminais. Mourão diz que alta na rejeição de Bolsonaro pode ser revertida com vacina e auxílio. Entre aspas, genocida. Justiça suspende investigação feita a pedido de Carlos Bolsonaro contra o Felipe Neto. Bruno Araújo sobre possibilidade de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Infelizmente, voto em branco. Bruno Araújo é o presidente do PSDB, que ainda afirmou que levaria um tiro caso tivesse que escolher entre esses dois candidatos, né? Então, não é para tanto, né? Tiro na testa também já não vai rolar, né? Prefiro aguentar aí o tá ok e o nosso sapo barbudo, lá o bom e velho sapo barbudo. Vamos falar também um pouco, né? Nós estamos aguardando aí, talvez entre no programa hoje, se não amanhã, o Aureliano Frisso, que é ex-candidato a prefeito do Partido Verde, né? Foi presidente do Partido Verde, ex-candidato, não, ele foi candidato a prefeito, não existe, né? Ex-presidente do Partido Verde, mas ele está se adequando com o aplicativo. Se por acaso nós não tivermos hoje a participação dele, amanhã ele vai trazer aí o seu parecer sobre o edital da Visat, né? Depois eu vou ler a notícia aqui, eu vou cumprimentar os amigos primeiro, né? Pela ordem que aparece na tela, hoje, Aquilino Dalla Santa, primeiramente. Boa tarde, Aquilino, tudo bem? Boa tarde, Miguel, e boa tarde ao Jorge também. Prazer em estar novamente com vocês. Legal. Jorge Alves Júnior, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Aquilino. Prazer enorme, né? Mais uma vez estarmos juntos aqui no programa Teoria de Tudo, para a gente conversar um pouco e trazer aí algumas informações, debater sobre o que está acontecendo no mundo, né? Não só na nossa região, estado, Brasil e mundo. Sempre um prazer enorme estar com os amigos aqui. Que legal. A minha mente debilóide pensa exatamente que com prazer é mais caro, né? Aqui está o Pato Donald, né? Nos acompanhando. Sem calças, como sempre. Sim, claro, sem calças. Afinal de contas, ele é um pato, né? Assim como o cidadão brasileiro, né, em muitos casos. Vamos começar aqui pelo presidente do PSDB, pode ser? Nós vamos dividindo aí 1 minuto para falar nesse momento. Bom, depois, né? Nós estamos aqui organizando a bagaça, como se diz. O que tu achou dessa do presidente do PSDB, Aquilino? Prefere levar um tiro do que aguentar o Lula e o Bolsonaro no segundo turno? Eu achei ridículo, porque tu vê que a gente não precisa mais
não sei se o Jorge concorda, mas na fase política que a gente vive no Brasil hoje, quanto mais polarização, quanto mais ódio, quanto mais radicalismo, quanto mais incompreensão, quanto mais todo esse tipo de coisa que está acontecendo agora, que não existia até logo depois da redemocratização, veio o Collor, foi um fracasso, a gente sabe. O Itamar procurou fazer uma gestão coerente e honesta, pelo menos ali nos 2 últimos anos do mandato. Foi satisfatória a gestão, depois veio o Fernando Henrique. Então, não houve... havia radicalismo, havia ali aquela discussão acirrada entre eles, mas não havia tanta incoerência assim. Eu acho completamente incoerente, porque eu acho que a política brasileira, enquanto ela não amadureceu o suficiente, tinha amadurecido, e agora voltou a estaca zero. Pois é, né? Eu vou passar para o Jorge Alves Júnior para que ele pense sobre isso, e eu estou me habilitando aqui nos layouts. Sim. Agora estou gostando desse negócio. Jorge, vai falando aí o que tu acha dessa ideia do PSDB. Eu quero apresentar também, já para essa ideia, Jorge, a questão de que ontem, ouvindo no programa da Cultura, Manhattan Connection, que é muito bom, o Antônio Fagundes deu uma ideia, o ator Antônio Fagundes, que eu achei bem interessante, considerando essa polarização que o Aquilino coloca, que é 3 candidatos no segundo turno. No segundo turno. Seria uma triangulação aí para ver que não houvesse tanto. Eu não sei. Fala aí a tua opinião, por favor. Ô, Miguel, mais uma vez, boa tarde, Aquilino também. Eu concordo com o Aquilino. Eu acho que esse momento tão complexo, tão complicado, de tanta polarização, é desnecessário esse tipo de comentário. Eu acho que a gente tem que cada vez mais unir, claro, defender as nossas ideias, defender as nossas posições, mas primeiramente com educação. Eu acho que parece que o que nós estamos vivendo aqui no país, e como isso parte da liderança, uma determinada postura, isso acaba refletindo, parece que em todo mundo, infelizmente. Me lembrou, essa declaração dele me lembrou justamente num programa que eu assisti do Manhattan Connection, onde o Diogo Mainardi fez um comentário exatamente igual. Sabe, um comentário assim, entre um e outro, eu prefiro me dar um tiro, tal, porque não sei o que. Eu acho totalmente desnecessário. Concordo com o Aquilino. Eu acho que nós temos que voltar à questão principalmente do respeito, para que a gente possa construir a política, que a palavra já diz, a política, a democracia, é uma liberdade de ideias, de posições, de ideologias, enfim, mas com a visão do crescimento, do desenvolvimento social e principalmente a gente pensar, Miguel e Aquilino, na sociedade. Lembrar que a sociedade está aí, cada vez mais parece que os políticos estão pensando em si próprios, como, né, se reflete aí nas declarações, enfim, nas diversas formas de manifestação. Eu acho que a gente não pode esquecer da sociedade. A gente tem que trabalhar pelo crescimento. Concordo aí com o Aquilino e, enfim, acho desnecessário esse comentário que foi feito aí. Legal, muito bem. Pois é, eu estou me divertindo aqui com os quadradinhos, né? E essa história do terceiro candidato, Aquilino, o que tu acha no segundo turno? Acha que é válido isso? Congelou o Aquilino lá? Não. Congelou. Aquilino. Pois Miguel, eu acho que tu poderia deixar os três. Sim. Fala, Jorginho. Estamos no ar aqui ao vivo. O negócio é divertido. Sim, aqui, sim. Né? Não. Justamente, eu acho que a informalidade, ela também é legal, ela é boa. Isso, eu prefiro observar todo mundo junto. Isso. Vai lá, Aquilino. Não, eu também prefiro assim, tá? Não, até porque se entrar o outro, a gente sabe que entrou. Não, eu entendo assim, essa polarização, claro, é interessante que se diga, tá?
que talvez nem Lula e nem Bolsonaro ganhem a eleição. Isso se caso Lula for o candidato mesmo, que talvez ainda tenha algum problema, né, agora em Brasília, que impeça a candidatura. Mas, e também existe aquela questão que ele pode vir a abrir mão para uma frente de esquerda. Não se sabe o que vai acontecer até o ano que vem, que seria, de repente, liderada pelo Ciro Gomes. Então, o que acontece? Talvez nenhum e nem outro seja o eleito presidente, se os dois concorrerem, se um ainda puder, porque, na verdade, existe uma dúvida, né, que os dois possam concorrer, porque ao passo, a velocidade que está andando as coisas, talvez esse ano ainda tenhamos um processo de impeachment, isso não é descartado. Então, o que acontece? Agora, está tudo acontecendo para ficar até igual à eleição municipal. O terceiro corre por fora e ganha a eleição. Quem seria o terceiro? Dória, Eduardo Leite, pelo PSDB, um dos dois, Ciro Gomes, com uma composição com Mandetta de vice, quem sabe, aproveitando ali uma união do Centrão, talvez aconteça isso. Ciro Gomes fortalecendo a chapa com alguém do Centrão, que tinha um índice de popularidade alto, que o Mandetta já conquistou, né? O Mandetta já conquistou um índice grande de popularidade enquanto ministro da Saúde. Então, até por isso, foi por causa disso, devido a isso, que ele perdeu o cargo, que fez sombra ao Bolsonaro, e o Bolsonaro não entendeu que se tivesse uma política aceitável, eficiente, competente do Ministério da Saúde, quem iria sair ganhando era ele, e não o ministro da Saúde, mas ele não entendeu isso. Então, o que acontece? Pode existir tudo isso aí. Agora, eu concordo com o Jorge quando ele diz: o que importa agora não são os nomes, não são as candidaturas, não são as reeleições, a reeleição no caso de um e a candidatura de outro. O que importa agora é o bem-estar da sociedade. A nível da saúde, a nível do meio ambiente. Olha o meio ambiente, o nível que está o país, né, tendo lá fora uma imagem desgastada, destruída por causa da política ambiental e por causa da questão da sanitária aqui, que tornou o Brasil o epicentro da pandemia. Verdade. Somos um pária internacional, infelizmente, né? E o assunto é mundial. O país pária, né? O presidente que não compreende que é uma instituição e não uma pessoa quando ele fala em nome do Brasil. Agora, resumindo para o próximo assunto, se vocês me permitirem, quiserem alguma outra questão, a minha opinião é que o Ciro Gomes está fazendo um discurso costurando contra o Moro, contra o Lula e contra o Bolsonaro, tentando aglutinar Boulos, Marina e numa esquerda voltada para o centro. O discurso dele, né, no íntimo, no bojo, né, das ideias, ele é saudável. Acho que é uma liderança do PDT importante, que possa talvez resgatar o velho PDT. Eu sempre achei ele meio caudilhesco, ele mesmo fala sobre isso, está se readequando, mas para enfrentar esse congresso inepto que a gente tem falado aí, enfrentar esses problemas todos de polarização, a gente não falou bom, é claro, uma ideia nova dessa que deveria ser analisado por especialistas, do Antônio Fagundes, de ter 3 pessoas no segundo turno. Acho que o Eduardo Leite não vai conseguir, dentro do PSDB, superar o Dória. Eu vi uma entrevista do Dória para o professor Marco Villa, e ele citou os governadores apoiando e não citou o governador Eduardo Leite. Ele já espertamente, já tirou. Não, estou recebendo apoio de governadores, citou governadores do Nordeste, vários, e um dos mais cotados governadores também a disputar dentro do partido é o Eduardo Leite, que está se destacando ou não, né? Isso aí é uma outra questão, mas o Dória já tirou o nome dele, não lembrou de agradecer a ele publicamente e já está cortando ali. Duvido que o Dória abra espaço nessa campanha próxima para o Eduardo Leite. Enfim, vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse assunto ou podemos ir em frente?
Podemos ir em frente, mas não podemos esquecer aí que tem Luciano Huck também, né? São estratégias aí, se tu pega aí o site O Poder Data, já tem uma pesquisa prévia, tal, então já tem as conjecturações, enfim, estratégias e enfim, que estão buscando aí dentro da questão dessa candidatura à presidência da República. Mas como diz o Aquilino, né, isso é uma coisa que ainda pode ter muita mudança. Nós estamos vivendo um momento totalmente diferente para a humanidade toda, né? E para o Brasil em especial, devido a todas as circunstâncias que estão acontecendo, o problema da saúde, enfim, tudo isso que a gente ainda vai abordar durante o nosso programa aqui. Mas é muito cedo ainda, mas alguns nomes estão aí cotados, e alguns nomes, inclusive, diante dessa pesquisa do Poder Data, no primeiro momento, tal, ainda alguns nomes à frente até do Bolsonaro, viu? Eu só queria fazer uma observação. Eu só queria fazer duas observações. Uma é que o Luciano Huck aparece lá com 3%, 4%, e eu não acredito que ele vá subir tanto assim para ficar entre os 3, 4 primeiros. E segundo, a Marina também não se decidiu se pode ser vice de alguém, do Ciro, se caso o Ciro não atrair ninguém do Centrão, seria ela, a princípio, a vice do Ciro. E com o aval do PSB, inclusive. Que seriam esses 3 partidos aí a nível nacional. O PV entraria junto, PV, PSB, Rede e PDT, a princípio. Mas um fato curioso é que dessa vez não está aparecendo nenhuma mulher, né? Por exemplo, a Marina já era presidenciável e dessa vez não aparece nenhuma mulher. De vice pode vir a aparecer agora, que eu acho que até pode ser mais do que uma. Agora, como majoritária, parece que não. E vamos ver. Agora, depois eu vou entrar num assunto, não deixa eu esquecer, Miguel, sobre a ex-presidente da Bolívia, né, que quando o Evo Morales saiu, ela substituiu o Evo Morales, né, assumiu o poder interinamente, ela era senadora lá. E ela é presidente do Senado, parece que foi por isso que ela assumiu. E ela tentou fazer um golpe de Estado, né, meio parecido com aquele com aquilo que quer se colocar aqui, e ela foi condenada e presa. Mas é impressionante, né? Numa época em que a ditadura já deveria ter sido banida, esse espírito ditatorial das pessoas, dos governantes, então a gente ainda, né, guarda alguns resquícios de governantes que querem ficar no poder através de golpe de Estado. Só um parênteses, não só governantes, Aquilino, como também boa parte da população, né? Sim. Não, é verdade. Eu estava pesquisando aqui o nome daqui a pouco a gente acha o nome dela. Janine Áñez é o nome dela. Janine Áñez, acho que é. Só para citarmos, né? Isso. Eu acho que o Luciano Huck entraria numa corrida presidencial somente se ele tivesse certeza absoluta de ganhar, porque ele ganha muito mais em contratos de publicidade, só pela vaidade de ser presidente do Brasil. Não voltaria para a Globo numa derrota eleitoral. Então, eu acho que ele é carta fora do baralho. Ele só está fazendo jogo político mesmo, né? Só tá. Ele já participa, Miguel, tá? Eu recebi hoje pela manhã no meu WhatsApp uma campanha que ele mesmo está fazendo através do celular, tal, para você registra um número e recebe uma quantia de R$200. Teria que ver bem direitinho. Eu tenho aqui no meu celular, depois eu posso passar para vocês isso aí, tá? Então, até achei estranho porque eu digo, já está se articulando, né? E até a pesquisa do Poder Data aqui para segundo turno teria 41% Lula, 39% Ciro, 40% Huck na frente do Bolsonaro, 31% Moro e 31% Dória. Então, mas claro, são estatísticas, né? Muito prematuras através de pesquisas. Mas pela pesquisa, o único que o Bolsonaro poderia vencer era o Dória, né? Pela pesquisa, né? Era o Dória, o único que não ganharia do Bolsonaro no segundo turno seria o Dória. Exato. Exatamente. 31% seria 41% Bolsonaro e 31% Dória. Os outros todos vencem. Os outros todos vencem.
recebe R$200 na pesquisa, mais que o auxílio uma ajuda. emergencial. Exato, eu vou ver aqui no... Mas não é vírus, porque tem que tomar cuidado com hoje em dia. Sim, tem que tomar cuidado com as fake news e tal, mas... hoje em dia, né? Sim, mas eu dei uma olhadinha. Primeiro, até eu já fiquei pensando, será que eu não registro o meu? Eu vou votar umas 215 vezes, é mais que o auxílio emergencial. Vamos ver. Não, eu só acho que, por enquanto, ele está testando a popularidade dele. Né? Então, é que nem o Jorge disse. O ano que vem, aí, quando ele vê que não vai mais de 7%, ele vai desistir, ele vai abrir mão, ele vai apoiar alguém. Agora, para a Globo não teria coisa melhor do que um presidente saindo de lá. Nossa! Né? Então, daí, é aquela coisa. Né? Mas a Globo não tem esse poder, não adianta. E nem o Luciano Huck, né? O que é o Luciano Huck de proposta política? Ele coloca a ilusão de loteria, né? Eu já acho as loterias um problema do brasileiro. O problema é que o Trump também era apresentador de televisão, só que o Trump tinha dinheiro. E o Trump, na verdade, algumas pessoas não sabem, talvez a maioria, a grande parte, que na verdade ele concorreu 3, 4 vezes a presidente. Não foi assim, não foi agora. Ele já está na corrida à presidência há muito tempo. E ele, como ele era apresentador de televisão também, até parece que ele tem uma rede de televisão nos Estados Unidos. Como ele tem uma rede de hotéis, inclusive. Então, mas o Trump tinha uma trajetória maior, uma corrida maior e uma experiência maior também. Inclusive, a capacidade dele de discurso é muito, né, envolvente, mesmo ele tendo aquele perfil fascista, mentiroso compulsivo, aquelas coisas lá que semelhante a alguém que a gente conhece aqui, mas o fato é que ele tinha uma corrida muito grande, né, dentro dessa proposição aí de alcançar a presidência da República. Eu acho, e particularmente, como tu disseste, ele sendo dono da televisão, ele volta, né? Mas o Luciano Huck, ele tem um espaço nobre que, olha, eu não sairia para ser presidente da República, ficaria lá, fazendo lata velha lá e ganhando meus milhõezinhos. Mas a gente precisa lembrar que o Luciano Huck também, Miguel, ele já é uma pessoa que já vem de uma condição familiar que, independente daqueles 2 milhões dele ali na Rede Globo, ele já é um cara muito bem consolidado economicamente, enfim, né? A imagem dele ajuda ele enfim, se projetar cada vez mais, mas em termos econômicos é um cara já muito bem resolvido. Tem dinheiro para 20 vidas, né? Sim, Jaqueline Boeira nos mandou um coraçãozinho aqui. Muito obrigado, Jaqueline Boeira. O pessoal vai nos assistindo. Ontem tivemos, depois, né, nas reproduções do programa, tivemos muitos compartilhamentos. A pauta principal, a ideia temática, era só realmente para a gente colocar o que é saúde econômica, saúde social, saúde política, saúde. Então, é o que nós estamos falando. O que é saúde, né? O que é saúde para ti, Aquilino? Olha, tem a questão da saúde mental, que é muito importante também, não só a saúde física. E, tipo assim, o que tu pensa dos fatos, a tua capacidade de percepção, a tua capacidade de desenvolver a tua intuição, a tua imaginação. Então, tudo isso faz parte de um desenvolvimento, Jorge, sociocultural, certo? Que pelo menos as pessoas deveriam buscar isso, ou ficar mais próximo desse desenvolvimento. Porque quando tu tem uma percepção desenvolvida, uma cultura adquirida, uma imaginação saudável, e uma intuição presente, tu tem mais facilidade de tu entender as coisas e entender o que está se passando ao teu redor. Por exemplo, isso que está acontecendo no Brasil não é possível. Agora, claro que a popularidade agora do homem lá caiu, né, de forma avassaladora, mas ainda existem aquelas pessoas que acham que não está acontecendo desmatamento criminoso na Amazônia, que não está acontecendo a invasão de grileiros, de madeireiros ilegais, com o aval do governo. Tem pessoas que acham que não está acontecendo isso. Tem pessoas que não entendem por que ele não comprou as vacinas no ano passado. Tem pessoas que não entendem, alguns governantes municipais, inclusive, tá?
por que que mentem durante a campanha e são eleitos em cima de um estelionato eleitoral, depois assumem e 3, 4, 5 dias, 10 dias depois, fazem tudo o contrário daquilo que prometeram em campanha. Então, e daí passam-se os anos e as pessoas continuam sendo eleitos ou para outro cargo ou sendo reeleitos. Então, isso tudo é falta... Aquilino, tu acha que isso é um problema de saúde mental do país? Não, eu acho assim que se tu tem uma percepção que trabalha junto com o teu desenvolvimento, tu vai acompanhar certas coisas e lá na frente tu vai entender melhor o que se passa ao teu redor. Tá? E daí, como é que eu vou te colocar? Aí tu consegue controlar mais, né, a questão da saúde mental a partir do instante que tu entenda o que está acontecendo ao teu redor. Tá? Porque é uma questão de consciência. Quando tu não entende o que está acontecendo ao teu redor, tu começa a ficar doente. Tu começa a ficar doente, começa a ficar paranoico. Tu começa a ficar achando que tudo que as pessoas fazem é contra ti. Ou então, assim, o posicionamento de outras pessoas é algo pessoal contra ti e tudo mais. Então, isso não é saúde mental. Então, se tu tem a tua percepção... Né? Como? É quase que uma paranoia, né? Claro! Então, assim, e isso tudo tem a ver. Para tu evitar de ser um paranoico, uma vítima de paranoia, tu tem que ter essa percepção andando contigo lado a lado, a imaginação saudável, a intuição, a coerência, a consciência de tudo que está acontecendo ao teu redor. Então, isso tudo ajuda a tu manter uma saúde mental. Não sei se tu concorda, Jorge. Claro que sim, Aquilino, concordo, sim. E acrescento dizendo que isso aí também parte de um princípio de um país sério, onde nós tivéssemos a nossa educação desenvolvida. Sabe que em determinadas épocas aí na escola se estudava arte, música, filosofia, depois até inclusive começaram a tirar, né, cortar. Isso colabora para o teu desenvolvimento intelectual, para a tua percepção, para a questão da tua imaginação e mais um detalhe. Teatro, exato, porque isso trabalha com o teu cognitivo, né? E uma coisa que eu acredito que seja muito importante dentro desse contexto todo é você trabalhar a questão da saúde, como o Miguel fez a pergunta no início, o que é saúde para a gente, né? Para mim, é o todo, não é, Aquilino e Miguel? É um todo. As coisas são complexas, ou seja, o teu espiritual, o teu mental, o teu intelectual. Existe uma diferença, né, entre sonho e fantasia, imaginação, como você trabalhar tudo isso. E para que você tenha uma saúde, você precisa ter uma base boa de raciocínio. Para que a gente possa chegar a uma linha de pensamento como essa, é preciso uma construção que já vem lá da infância. Então, o nosso país não tem. Não tem isso. Hoje se discute muito política, fake news, post, briga no WhatsApp, briga no Facebook, mas as pessoas entendem o funcionamento da política e por que essas pessoas são reeleitas e sai do cargo e promete uma coisa, 10 dias depois já não cumpre, já não fala mais nisso. Por que são novamente reeleitas e por que são direcionadas a outros cargos? Como que funciona o sistema político? Vamos lá para a Grécia Antiga, né, Aquilino? Vamos buscar lá na época de Sócrates, né? Como é que funcionava? Como é que funcionava o sistema? Para que eu pudesse cobrar alguma coisa, tu me corrige que tu é filósofo formado, que eu pudesse cobrar alguma coisa dos nossos governantes, eu tinha que ter uma participação política, não era assim? É verdade. Tu sabe que Sócrates foi, segundo a história, foi a primeira pessoa que foi condenada e foi perseguida foi perseguida contra a liberdade. Direita fascista. Não, na verdade ele foi assim, o primeiro ato de liberdade de expressão proibido foi a questão de Sócrates, porque ele foi condenado, ele foi julgado e condenado porque ele falava na praça a juventude, então ele foi confundindo como se ele estivesse corrompendo a juventude da época. Perfeito. Então foi o primeiro ato histórico
contra a liberdade de expressão. Então, o que acontece? E Sócrates viveu quando? 350 anos antes de Cristo. Foi a época dele. De 469 a 399. Isso deve ter acontecido há 350 anos antes de Cristo. Então, o que acontece? E hoje as pessoas confundem a liberdade de expressão com aquilo que eles querem falar apenas. Então, eles não entendem que tem que ter um critério, tem que ter uma lógica, tem que ter um sistema para tu se manifestar. Então, tu não pode, que nem o Daniel Silveira, xingar o STF daquela maneira. Ele sim cometeu crime contra a segurança nacional. Não o Felipe Neto, que depois a gente vai falar, inclusive, rapidamente, né, que agora a justiça arquivou aquela denúncia ridícula lá, feita pelo filho do presidente. Então, tu não pode chegar e falar numa tela, ameaçar as pessoas e achar que isso é liberdade de expressão. Não. Opinião e comentário é uma coisa, ameaça é outra, né? Então, daí, Exato. A gente foi a primeira vítima, né, contra a liberdade de expressão, segundo a história. Sócrates, o filósofo, é o nosso patrono aqui, né, do nosso grupo. Agora são 14 horas e 37 minutos, o programa está 31 minutos no ar, nós temos ainda algum tempo. Vamos entrar nessa questão da censura, o Sócrates... Sabe que rapidamente eu queria só colocar, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, certo? Da história da filosofia. Já Sócrates foi considerado o pai da filosofia porque ele fundou a consciência crítica. Só para deixar... O método do diálogo, né? Da dialética, não é? Isso é bem contextualizado. E Humberto Eco falou muito bem, né, no Mar de Idiotas com Opinião. Porque essa história do marco da internet, do controle e tal, é para censurar mesmo, porque o Código Penal calúnia, difamação, tudo já está escrito, não precisa inventar a roda novamente, não é? O Felipe Neto, a gente sabe que é o youtuber, aqui a minha filha conheci através dela e ficou famoso com milhões de seguidores, um dos maiores youtubers do mundo, e ele entrou na opinião política e acabou usando o termo genocídio. E agora ele foi, então, só para contextualizar, foi processado, né, pelo Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, aquele das rachadinhas lá. Enquanto isso, né, os irmãos podem chamar todo mundo, né, de a mídia, e todo mundo disse daquilo que não vale a pena repetir. A justiça suspendeu a investigação feita pelo Carlos Bolsonaro contra o Felipe Neto. Só para passar a palavra a vocês, o meu conceito de saúde está baseado na minha filha, que está aqui ao meu lado desenhando. Quando ela tinha uns 3 anos de idade, nós na casa da minha mãe dissemos: minha filha, vá lá e peça saúde para a Santinha, aquela que passa nas igrejas. Então ela chegou na frente da Santinha e fez atim. Ou seja, uma ingenuidade. Entre a ingenuidade, a boçalidade, a ignorância consentida e a preguiça, nós estamos 150 anos atrasados com a síndrome do Jeca Tatu. Censura é o tema. Então, nós temos censura no Brasil, amigos? Olha, eu acho que eles estão tentando... existem pessoas que estão tentando o retorno da censura, né? Estão fazendo de tudo, inclusive essa questão aí de um suposto golpe de Estado, né, pelo atual governo. Isso aí não é mais bobagem, não é mais loucura. Isso aí existe a intenção e já existiu reflexos disso, ações, inclusive, até desse deputado Daniel Silveira aí, da deputada Bia Kicis, né, da Carla Zambelli. Agora, o engraçado é que eles querem fechar o Congresso e o STF, e eles trabalham no Congresso, eles são empregados do Congresso, eles ganham por ser deputados, né? E eles querem fechar o local de trabalho deles. Eu não consigo entender isso. O que eles vão ser depois do Congresso fechado? Vão ser generais, vão ser oficiais do Exército, o que eles vão ser se eles são deputados? Mas eles querem fechar justamente o local onde eles trabalham e ganham o dinheiro, o salário deles. Então, claro que existem resquícios, existem sintomas da volta do sistema ditatorial, da perseguição, da censura que existiu na década de 70, na época da ditadura,
na época do Médici, que foi o período mais negro da ditadura, a censura em alta, inclusive, com os músicos, com os atores, com os escritores, com os poetas, vocês sabem disso. Então, existe essa percepção de que as pessoas querem a volta da censura, mas quem é que quer a volta da censura? Esses 24% que hoje apoiam o atual governo, que a tendência é cair cada vez mais, né? E não adianta vir o vice-presidente dizer, não, agora com a volta do auxílio e com as pessoas sendo vacinadas, nós vamos recuperar o percentual. Recuperar se eles eram contra a vacina. Se eles eram contra o auxílio emergencial, é bom esclarecer que o auxílio emergencial só veio a prevalecer por causa do Congresso. Eles não queriam pagar, eles queriam pagar R$200. Agora, com R$175, eles acham que vão resgatar o que foi perdido. Então, a censura existe. Vou me inscrever na pesquisa do Luciano Huck aí, que vale mais que o auxílio emergencial. Agora, Jorge, né, nesse sentido, tem também, né, depois o Aquilino volta, até nós passamos a próxima pauta, porque a esquerda também tentou controlar a internet, né? Não podemos... o Bolsonaro é um truculento, a sua família, eles acham que cansaram e agora acham que vão mudar a sociedade, e foi isso que essa extrema-direita radical e esses 20% que acho que vai se esfarelando ainda mais, mas também não podemos... aí, nessa era de extremista, achar que é o mar de rosas, né? Eu sofri pouca censura na vida, mas trabalhei já com policiamento bem perto, né? De um pessoal aí que fazia todo um policiamento discreto, mas o teu emprego ficava em risco sempre, Jorge. Nós temos que lembrar, né, Miguel, que toda moeda tem dois lados, e é um assunto bem complexo, né? E agora sim, existe uma tentativa aí de implementar uma censura. Isso aí é óbvio, é claro, dentro da construção política que nós estamos vivendo com com o nosso governo, e esses 24%, como diz o Aquilino, de apoiadores que apoiam uma linha de governo que, por falta de informação, não sabem como que funcionou, realmente existe sim uma tentativa de censura. E existe também uma censura velada por parte aí de um grupo social, né, de várias pessoas. Aí a gente entra em vários temas, que entra dentro da questão da liberdade, a liberdade de eu me expressar, não quer dizer que eu possa dizer tudo que eu penso, né? Então, dentro da questão da democracia, tudo isso faz parte de um grande pacote e de diálogos que não são resolvidos rapidamente. Cada caso é um caso, mas falando de uma forma ampla, dentro da minha visão, existe sim uma tentativa de censura. Acredito que a população não entenda o que ela está apoiando, essa parcela da população não tem a noção, vem justamente, Miguel, ao encontro do que você falou, que no período de governo anterior ao Bolsonaro, nós também tivemos uma determinada linha ideológica que é quase que também imposta, né, para uma sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas existe uma tentativa aí forte de implementar aí uma censura rígida, né, e depois a gente vai acabar pagando caríssimo preço caso isso aconteça, que eu espero que não, né? Mas isso que fizeram com o Felipe Neto eu ia dizer agora, esse caso aqui do Felipe Neto é mais um caso, entendeu? Mais um caso. E esse rapaz tá recebendo aí, o debate fica aqui e tal, a justiça, enfim, encerrou o caso, mas o cara continua recebendo ameaças, enfim, né, de apoiadores, a vida dele já muda a partir disso tudo, né? Então a gente pode... Qual a relação disso? Qual a relação disso com a Gestapo? Tu tem aí, Miguel, por acaso, aí na tela, a quantidade de visualizações de seguidores dele, que são milhões? Eu só queria... Como? Eu passo em seguida.
Tá. Não, sabe por quê? Porque eu acho que no caso do Felipe Neto, inclusive ele não foi processado, tá? Ele foi denunciado pelo filho do presidente para a Justiça, para a segurança da a Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Aí tinha um delegado lá do Estado. E daí é ridículo, porque a acusação era contra crime contra a nação, e não contra a honra. Se fosse contra a honra, daí sim. Mas crimes contra a nação, quem tem o poder de julgar é o Ministério Público Federal e o STF, certo? Então, daí, como a Justiça teve uma juíza, não sei o nome dela agora, a juíza viu lá completamente fora de contexto a investigação e aí mandou arquivar a denúncia porque não tinha cabimento nenhum. Então, inclusive, agora a Secretaria de Segurança Pública de lá, a delegacia de lá, vai ter que se explicar, porque aquilo foi abuso de autoridade, né? Vai ter que se explicar que eles não sabiam disso. Porque o filho do presidente foi lá e disse, então, isso aí é perseguição. Mas aí o Felipe Neto, eu acho que foi o seguinte, ele se viu jovem ainda, né? Não sei que idade ele tem, não deve ter nem 30, mas o que aconteceu, Jorge? Com o número que o Miguel vai ver daqui a pouco aí de seguidores que ele tem, ele não se omitiu. Ele poderia ter ficado quieto a tudo isso. Mas eu acho que ele deve ter refletido e deve ter se perguntado, bom, eu tenho obrigação de me manifestar com esse número de seguidores que eu tenho, porque eu tenho que formar opinião, né? Então, o que ele quis aproveitar? Ele quis formar a opinião dessas pessoas começarem a refletir sobre isso aí. Porque se ele ficasse omisso, iria ser confundido com um seguidor, inclusive com um apoiador do atual governo, que é aquilo que a gente vê. Então, eu acho que então ele comprou, ele sabia o risco que iria correr. Imagina o número de ameaças que ele deve receber por dia. Mas olha, são 40 milhões de seguidores. Aquilo eu quero que tu responda, mas eu vou deixar para depois, tá? A esquerda também teve esse tipo de problema, não tanto quanto, tá? Fica na tua mente. São 40 milhões de seguidores que tem o Felipe Neto, ele tem quantos anos? Daqui a pouco a minha filha responde aqui. Agora, eu acho que é muito mais importante realmente, né, se posicionar do que se omitir com 40 milhões de seguidores, inclusive com muito dinheiro, o YouTube é um dos maiores do mundo, ele vai ter que se reinventar, porque ele não vai poder ficar um velho falando para as crianças, então vai saber qual é o caminho que ele está tentando. Jorge. Realmente, mas eu concordo com o Aquilino, tu entende? A questão dele ter se posicionado é importantíssimo. É uma pessoa pública. Eu acho que as pessoas públicas têm esse compromisso social. Aqueles, né, que têm uma moral, uma ética, entendem o seu espaço enquanto pessoas públicas, é importante isso. Porque se ele não se manifesta, a gente não fica sabendo, né? Vamos partir disso, ou talvez a imprensa, enfim, mas a divulgação não seria tão expressiva. Então, isso traz o debate justamente sobre aquilo que você perguntou no início, né, Miguel? Existe censura? Não existe censura? A partir dessa movimentação do Felipe, a gente passa a ver o que está acontecendo. Nós passamos a ter uma informação dessa construção política do nosso país. Então, eu acredito que só não vê quem não quer. O que está sendo construído, né? Tu fala da Gestapo, enfim, fazendo uma analogia aí, brincando, mas quando a gente... Brincando não, tô falando sério. A SS, sim, a polícia nazista. Sim, né? sim. Mas quando você faz a analogia da construção de como foi feito o processo lá, a gente começa a fazer algumas relações com o processo aqui. Né? Não dá para dormir no ponto, né? Não pode dormir no ponto. Mas lembrando que a moeda tem também está passando por isso, né? O Danilo Gentili. Aquilino, a esquerda foi menos radical, foi mais inteligente na censura política, houve uma tentativa do Lula de controlar a internet, tu acha que foi correta, enfim? Eu acho que por isso que eu queria que o Frisso participasse, talvez ele participe amanhã, que o Frisso tem uma analogia a respeito que é interessante. Eu até entendo e concordo que a esquerda queria também se perpetuar no poder, um projeto de 20 anos, 30.
com a reeleição, né, da Dilma seria se deu, né, a entender isso, e depois viria o Lula de novo. Mas houve tudo aquilo lá, e daí tem a tese, né, a teoria de que os americanos, né, organizaram tudo isso através do Moro, por causa do pré-sal, e a questão que o Brasil ia ficar independente na questão do petróleo, ia exportar petróleo para outros países, e isso era contra o interesse americano. Então, houve toda... Porque agora, com esses leilões aí, olha só o que eles querem fazer, Jorge. Eles querem leiloar uma base lá de exploração de petróleo em Fernando de Noronha, onde acabaria qualquer acidente ecológico, lá acabaria com a reserva, uma das únicas reservas marinhas que o Brasil tem, Fernando de Noronha, e está lá. Agora, o que acontece? Qual é a visão? Não tem visão nenhuma a nível de futuro. E eu acho que a esquerda tinha um projeto também de poder. Todos têm. Todos têm. Qual é o governo e qual é o governante que não tem um projeto de poder? Todos têm. Eles querem ficar no mínimo 2 mandatos. E agora, o que resta a gente, aliás, o que a gente tem que analisar e avaliar, Jorge e Miguel, é o que seria melhor para o país hoje. Se seria a continuidade do PT nessa crise atual que a gente está vivendo, de pandemia e de crise econômica, ou um governo completamente insensível com as vidas humanas, tá? E com a economia, e também hipócrita, porque a gente está vendo todos os dias aí denúncias de fatos que comprometem, né, a família, inclusive, e daí o que a gente vê? Apenas um presidente que o símbolo é a morte. Ou seja, na liberação de armas ou na questão da vacina. Sim? Aquilino e Jorginho, nós temos que colocar mais ous nesse, né? Ou assim, o Bolsonaro, ou o PT, ou quem mais. Né? Eu acho que esse é um debate a ser feito, porque nós patinamos nisso, né, constantemente, e isso está nos atrasando. Né? Para concluir, então, tu tem razão. Para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: a esquerda teve a sua oportunidade, né, de mostrar que teria que continuar com mais 1 ou 2 mandatos, mas perdeu essa oportunidade. E a gente fez, né, a escolha do eleitor brasileiro agora foi uma aposta. E a aposta, tu sabe, Jorge, às vezes a gente perde e às vezes a gente ganha. Né? Quando a gente vai apostar em qualquer coisa, né, com uma intuição, aí a gente pode correr o risco de ter apostado errado. Eu tenho perdido bastante. Exatamente. Exatamente. Mas a gente faz aquela análise, né? O jogo do bicho é uma. É uma. Mas a gente sempre faz aquela análise, né, Aquilino? O quanto, diante desse cálculo, né, de apostas, o que eu posso perder? A minha perda vai ser superior ao meu ganho vai ser superior à perda, mas enfim, é um assunto difícil. Esses mais ous, né, como o Miguel comenta, e eu concordo contigo, Miguel, só que esses ous aí, em minha visão, não tem ainda a expressão que esses 2 nomes têm no mercado político nosso. Exatamente. Por isso que, inconscientemente, é que a gente bate na mesma tecla, né? E eu acho que vai acabar por aí. Acho que vai acabar sendo isso, né? O que esses outros ous vêm para acrescentar junto com esses que estão aí. Mas, olha, só queria colocar, desculpe, eu entrevistei o Ciro Gomes quando ele esteve aqui na campanha em 2016, quando ele esteve na UX, inclusive, tu te lembra, né? Sim. Eu entrevistei pela Rádio Aurora. E ele nasceu no mesmo dia, no mesmo mês que eu, 6 de novembro, né? Só o ano diferente. E até eu brinquei com ele, né? E foi uma entrevista boa, ele me concedeu uns 10 minutos, inclusive. E foi uma entrevista gravada, eu tenho até hoje o áudio. E ele é uma pessoa interessante na questão econômica, na questão política, a visão dele. Só que eu acho que o Ciro está demonstrando assim, um radicalismo muito incoerente. Tá? Então, isso está afugentando possíveis eleitores dele. Então, acho que está faltando um pouco de coerência nas manifestações, nos comentários, nas críticas do Ciro. Seria a pessoa perfeita, mas eu acho que ele tem que rever isso aí.
Em um debate, Miguel, não te interrompendo, querendo te interromper, já interrompendo, Aquilino, ontem, quando nós acabamos o programa, eu entrei num debate político com algumas pessoas e justamente o ponto que foi analisado do Ciro foi justamente esse que tu colocou. Então, e foi unânime a opinião que vai ao encontro do que tu comentou. Exatamente, está sendo um pouco radical e isso aí está atrapalhando ele. Esse radical é uma característica do Ciro Gomes, né? Por isso que ele é rechaçado. Ele é um cara inteligente. Talvez essa truculência dele aproxime ele do Bolsonaro, porque ele vai tentar usar a estratégia de Lulinha, paz e amor. Então, eu já estou quase achando, né, mais um pouco, senhores, eu vou entrar aqui na onda do PSDB, aqui do presidente do partido, né, que prefere se matar. Não é o meu caso, né? O suicídio é terrível, porque o PSDB em cima do muro não sabe quando se jogar, né? Então, é a única forma. Então, refunde a sigla, né? Porque esse populismo do Dória não vai funcionar, o PSDB é o partido rachado, mas nós temos outros fatores também, como dissemos no começo. Pode acontecer um processo de impeachment, vai que esse Congresso aí tenha uma, né, sei lá, uma catarse, cabe talvez até agora, porque é um paradoxo, inclusive, eu acho, a pandemia para o Bolsonaro, porque se acabar a pandemia, as pessoas vão às ruas, ele pode sofrer pressões populares e o Congresso se voltar contra ele, porque não está voltado o Congresso ainda, porque não tem pressão, não tem ninguém na rua, não tem movimentação política, não aparece na gente na frente do Congresso, porque não pode, né? Porque é crime de aglomeração. E, por outro lado, o Lula, se tivéssemos uma justiça mais acelerada, poderia ser refundado o processo dele, porque não foi inocentado, né? Poderia ir ao plenário rapidamente ao Supremo e ir para a instância que eles consideram correta depois de tanto tempo, e ele, em seguida, tramitasse e caísse novamente no tribunal, porque, né, as provas não foram anuladas, tudo pode ser reutilizado, nenhum juiz vai querer comprar essa bronca, eu acho, assim, tão facilmente. Então vai ser arrastado com a barriga. E existe o destino que qualquer um pode morrer a qualquer momento também, né? Enfim, nós estamos entrando na reta final do programa, né? Não estou falando ameaça, a gente pode morrer naturalmente. Sim, naturalmente. Faltando 8 minutos. Vamos tentar ser breves nessa questão. Mourão diz que a alta na rejeição do Bolsonaro pode ser revertida com vacina e auxílio. Me lembra pão e circo, Aquilino. Mutantes. Claro. Se tu te lembra daquele filme Gladiador, que deu o Oscar, ganhou 5 Oscars em 2000, numa certa cena do filme tem o senador Grassos, que ele fala para outro colega dele, quando o Cômodos, né, quando ele voltou da batalha final lá, que ele assassinou o pai dele, aliás, o imperador, esse senador via a perspicácia do Cômodos e ele comentou para o colega dele. Olha aí, ó, ele voltou a reativar os jogos, né, os jogos na arena. Né? Então ele comentou, ele está dando pão e pão à plebe, e é isso que eles querem. Então, na verdade, é uma estratégia, na verdade, é a única estratégia que eles têm agora, porque eles não têm um plano, Jorge. Eles não têm um plano de se manter, de conseguir se reeleger. Então, a única estratégia que ele restou é o auxílio emergencial e o Bolsa Família, que ele não queria conceder. Por ele não tinha isso aí. Agora, engraçado, né? Ontem foi votado que o veto dele contra ele mesmo, e ele pediu para votar contra o veto dele, para liberar as igrejas evangélicas de SSQN e contribuição social, que até 2024 vai somar 1 bilhão e 400 milhões, para ter o voto dos evangélicos. É ridícula a situação, e sem falar no imposto de importação de armas que ele queria colocar. Quer dizer que aí não tem dinheiro para vacina e nem para auxílio emergencial. Agora, para isentar igrejas, né, porque a igreja lucra também, porque elas vendem o livro, elas vendem a medalhinha, então tem o lucro líquido das igrejas. Tem o dízimo, tem a vassoura abençoada, tem o milagre. O milagre é mais caro, mas tem. Jorge, para concluir, tá? 2 minutos, o tanto de paradoxal nisso é eu pedir para o Congresso rejeitar, derrubar o teu próprio veto, né? Mas eu acho que isso aí é o auge da hipocrisia, né? Vai lá, Jorge. Mas é o pão e o circo. É o pão e circo, né? Panis et circense funcionando a 1000,
né? Estratégias, agora todo mundo com máscara, todo mundo dando entrevista com máscara bonitinho, todo mundo trabalhando aí para as vacinas, liberando os impostos aí das igrejas, é por aí, cara, isso é o que a gente está vivendo. Então, volto a dizer, tem que observar, entende? A população tem que acordar e observar isso aí, né? E observar todo esse processo que, cara, é isso aí, gente, infelizmente... a vacina... Estamos... Sim, a gente continua com o problema da vacina. Só que, justamente esse ponto de mudar essa questão da imagem, eu percebo que é uma coisa forçada. Todos nós estamos vendo isso. Mas está sendo utilizado, né? Estamos dando pão pro pessoal. É o povo que tem que saber, porque a aspirina na UTI não apaga crimes, né? Você dá aspirina depois que você deixou aí o teu filho para a UTI, não apaga crimes de omissão e etc, etc. Uma metáfora aqui que me surgiu imediatamente. Bom, 1 minuto para Aquilino falar sobre o filme. O transporte coletivo vai ficar para outro dia, porque nós não temos aí toda essa expertise. Precisamos do especialista para estar conosco, o Aurelino Frisso, nosso convidado. Deixamos para amanhã. Eu só queria dar uma ficha técnica ontem, que não deu para dar por causa do tempo. O filme de ontem, a sugestão O Paris Pode Esperar, com a Diane Lane e com o Alec Baldwin, na verdade tem uma curiosidade. O filme, o roteiro e a direção é da mulher do Coppola. O nome dela agora me passou aqui, mãe da Sofia Coppola, Eleanor Coppola. Então ela é a mãe da Sofia Coppola, que também que é diretora e produtora, que fez aquele filme Poderoso Chefão 3, a filha do Al Pacino no filme. Mas a dica de hoje... 97, Trazido pelo Mar. Trazido pelo Mar é um drama romance com Vincent Pence e Rachel Weisz como Kenon, e Kate Bates. Kate Bates conquistou aquele Oscar de melhor atriz no filme Louca Obsessão com James Caan, em 92. Mas, na verdade, esse é um filme interessante, é um drama romance interessante, que é a dica de hoje. Qual é o nome? Repete. É Trazido pelo Mar. Tá? Trazido pelo Mar. Jorge, uma dica de música, 30 segundos. Uma dica de música? Bom, vamos de rock. Pode ser um rock pesado? Tu que sabe. Metallica, Enter Sandman. Fala da transição aí da luz para a escuridão, da escuridão para a luz. Pega a tradução aí, é bem legal. Metallica, Enter Sandman. Acho que reflete bem esse momento. Legal. Eu acho que a censura é um lixo. A única censura saudável que eu sofri na vida foi do meu pai, que dizia, quando a gente agitava na mesa, maietase! Ou seja, coma em silêncio. Ficamos por aqui. Estamos com o Teoria de Tudo na segunda edição. Um abraço a todos. Nós voltamos a qualquer momento nas plataformas já citadas. Muito obrigado. Tchau, Aquilino. Tchau, Jorge. Forte abraço. Valeu. Tchau. Então, tchau aí, Aquilino. Congelou? Não, tô bem. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço.